Uma boa noite. A TV Chico Xavier e a rádio chicoxavier.com, mais uma vez com o estudo do Livro dos Espíritos, obra esta que estamos estudando desde a sua introdução. Os programas anteriores se encontram lá no nosso canal do YouTube, como as demais programações que nós realizamos, onde vocês podem rever os programas desde o início, do estudo do Livro dos Espíritos, como também as demais programações. Toda segunda-feira e toda quarta-feira nós temos esse programa, esse compromisso com o estudo, E vamos hoje dar continuidade e convidando a todos, aqueles que ainda não têm contato com a Rádio Chico Xavier, que fica 24 horas no ar, pode baixar os aplicativos para iOS e Android lá no Google Play ou no Play Store, e vocês assim ficam sintonizados 24 horas com a programação que é cuidado com muito carinho por Ribamar Soares. Visita a nossa página lá no Facebook, também curte a nossa página. Tem muita gente que nós mandamos convite e as pessoas ainda não tiveram a oportunidade de curtir a página, como também seguir o nosso perfil no Instagram. E assim, só é digitar a TV Chico Xavier que vocês vão encontrar as nossas redes sociais. Estamos em campanha, porque estamos na iminência de inaugurar o estúdio da TV Chico Xavier, vai ficar muito bonito. E antes de dar alguns informes, uma boa noite a Maria, a Márcia Lupino, a Érica Nóbrega, que é uma das coordenadoras da TV e da Rádio Chico Xavier, João Paulo de Oliveira, Queiroz, Elizabeth, muita paz e muita luz. A Joana Araújo também, uma boa noite. E, como falamos, estamos em campanha. Além, a Associação Iluminada Espiritismo e Magnetismo nos propôs fazer uma campanha. Foi a forma que eles encontraram de nos ajudar a promover justamente uma campanha, uma rifa, onde será justamente sorteado no dia 25 de agosto, às 9h30, vai ser ao vivo, lá na associação, o sorteio, Vai ser uma rifa entre amigos, o qual nós vamos colocar aí para vocês verem o banner da ação entre amigos, de um tablet a Samsung de 9,6 polegadas, e o intuito é justamente eles desejam que haja uma procura, uma oportunidade das pessoas ajudarem, e aí com essa arrecadação nós vamos comprar o restante do equipamento que falta para a inauguração do estúdio da TV Chico Xavier. Contamos com todos, aqueles que de fora do estado do estado da Paraíba que desejem, entre em contato através do Zap da TV. 83 é o código e o telefone é 99601 7415, que assim nós vamos arranjar uma forma de vocês adquirirem. E uma delas é justamente vocês fazerem o depósito conta bancária, e nós fornecemos através de foto o número de vocês, e assim no dia estarão concorrendo e também ajudando a TV Chico Xavier. Sorteio que acontecerá lá na Associação Iluminada Espiritismo e Magnetismo. Aqueles que desejam de fora também do estado a nos ajudar a vender, já que
muitos têm muitos amigos que têm essas propostas e a disponibilidade de ajudar, podemos mandar pelo correio, né? E aí sim vocês podem nos ajudar neste sentido. Então vamos ao estudo da noite de hoje, que é justamente as questões de 114 a 117. Uma boa noite à Selma, que entrou agora há pouco, a Nery, o Tomás também, a Marina Sabo, muita paz, muita luz. E vamos ao estudo da noite de hoje. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros que neles se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Mensagem na íntegra vocês encontram lá no capítulo 6, Cristo Consolador, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá nas Instruções dos Espíritos, mensagem ditada em Paris em 1860, pelo Espírito de Verdade. Mensagem esta, é claro que estamos ainda muito longe, mas que Emmanuel coloca aqui, só iremos alçar voos na evolução quando adquirirmos essas duas asas, a do conhecimento, né, e a do sentimento. Estamos estudando a parte 2 do Livro dos Espíritos. Vocês sabem que o Livro dos Espíritos são divididos por 4 partes. A primeira que deu origem à Gênese, a segunda, o Livro dos Médiuns, a terceira, a parte moral, o Evangelho segundo o Espiritismo, e a quarta, Penas e Consolações, que deu origem ao Céu, o livro Céu e o Inferno. Estamos estudando justamente a segunda parte. E o subitem, capítulo 1, Espíritos. E nesse subcapítulo 1, Espíritos, estamos estudando justamente a progressão dos espíritos, que vamos começar hoje, terminamos no programa anterior. A escala espírita é de fundamental importância, porque nessa progressão dos espíritos vai ser tocada, né, justamente em alguns pontos desta escala. Vamos ver se chegou mais alguém. A Luciana Machado, a Ana Cláudia Araújo, uma boa noite. Então vamos, Luciana Machado, que é lá de Porto Alegre, muita paz, amigos de Porto Alegre, de São Paulo, de Campina Grande e de outros, né, estados que não estão identificados aqui no momento. Progressão dos espíritos, a questão 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Será que Deus criou os espíritos bons e outros maus, né? Ou será que esses espíritos, ou são eles mesmos, né, que se melhoram na sua caminhada, ou são jogados assim ao léu, para que possam, né, se virar, para que possam encaminhar a sua própria existência à mercê do próprio tempo? O Espírito de Verdade diz: são os próprios espíritos que se melhoram pelo nosso esforço e vontade de querer se melhorar. A vontade aí, na grande maioria, é muito pouca desse melhoramento, mas vai se sentir uma necessidade disto, porque a evolução é uma lei divina.
e melhorando-se, passam de uma ordem inferior, olha aí, já tocando em assunto da escala espírita, para uma superior. E foram as escalas espíritas que nós estudamos, né, nas 2 ou 3 aulas passadas, que vocês podem rever lá no canal do YouTube, a playlist Estudo do Livro dos Espíritos. A questão 115. A Maria Isabel também, lá de Porto Alegre, boa noite, muita paz. A questão número 115, dos espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Será que a 115, entre os espíritos, ali tem um erro, né? Alguns foram criados bons e outros maus. Será que Deus, na sua infinita bondade, justo, iria criar espíritos bons e outros maus? Pergunta, né, interessante para todos nós. E vamos ver o que espírito de verdade. Pelo que nós já estudamos, né, todos nós, do Livro dos Espíritos, nós já temos uma ideia, né, do que seja a pergunta do espírito, a resposta do espírito de verdade em relação. E nós já temos essa concepção de, por conta de Deus ser infinitamente justo e bom, não iria realmente criar espíritos bons e outros maus, né? Assim ele perderia totalmente as características de infinita bondade. O Espírito de verdade diz: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Todos nós fomos criados sem o saber. Por isso que ele fala simples e ignorantes, para que esse conhecimento pudesse, ao longo da existência, gradativamente, ser adquirido por todos nós, por todos os espíritos. E nós somos espíritos, como já falamos, neste corpo físico, né? É bem importante isso, fixar, porque às vezes nós vimos, inadvertidamente falando, meu espírito, como se nós tivéssemos uma identidade diferente. Nós somos espírito neste corpo de carne, né? Nesta prisão, nesse instrumento das relações do mundo físico. E Deus nos criou simples e ignorante para adquirirmos ao longo da existência os conhecimentos, as ciências, né? E assim seguir a nossa caminhada. Maria Isabel também, uma boa noite, acho que já demos uma boa noite a ela. A Terezinha Macedo, que entrou agora há pouco, muita paz. Percebem a relação que tem, né, entre a gente fazendo uma relação entre a escala dos espíritos, né, desde aquela bem inferior, onde os espíritos vão gradativamente adquirindo, né, o conhecimento, o saber. Então vamos ver, e segue a resposta do Espírito de verdade em relação à questão número 115. A cada um deu uma missão. Cada um de nós, na criação, foi dado uma missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, desde aquele estado de simples, sem saber, até a perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Para eles, a felicidade é eterna, sem mescla, consiste nessa perfeição. Se lembram da última aula que falou justamente dos espíritos perfeitos, né?
os espíritos puros, que foi a última escala, né, estudada, onde a felicidade para eles é eterna e sem mescla, né, desses espíritos perfeitos. E continua, os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes impõe. As provas são necessárias para que haja a absorção dos conhecimentos que precisamos para a nossa evolução. Uns aceitam essa prova, aí é que a questão bem que começa a se diferenciar um espírito do outro. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Outros só as suportam murmurando, sem resignação. E assim, por culpa sua, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Segue 2 espíritos, naquela fase inicial, sem o saber. Deus nos coloca as provas para que possamos adquirir os conhecimentos. Este aceita muito bem, com submissão, essas provas, e mais depressa vai se erguendo rumo à evolução e a Deus. Este fica estacionado e pouco se eleva. E é por isso que nós encontramos hoje na sociedade uma variedade desde aquele portador de deficiência física, uns doentes, outros pobres, e é justamente em consequência desta, vamos dizer assim, falta de submissão, segundo a resposta do Espírito de verdade, às provas que nos são colocadas, e existências e existências, por conta daquela oportunidade não aproveitada, vamos reencarnando para refazer as nossas tarefas, até que um dia possamos começar realmente a seguir a nossa caminhada rumo à evolução. Como Érica falou, somos criados simples e ignorantes, igualmente, e a cada um vai se melhorando de acordo com a vontade de suas escolhas. Por isso não tem essa questão de se murmurar, dizendo que Deus é injusto e que dá a felicidade a uns e a infelicidade a outros, sabendo que tudo é fruto de nossas escolhas. A questão 115A. De acordo com isso, que nós vimos agora na questão 115, os espíritos se assemelhariam, na sua origem, a crianças ignorantes e sem experiência, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que lhes faltam ao percorrerem as diferentes fases da vida. Sim, a comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante, aquele que não quer aprender, e imperfeita. Seu maior ou menor aproveitamento vai depender da sua docilidade. Mas a vida do homem tem termo, ao passo que a dos espíritos se estende ao infinito. Mas uma alusão àqueles que acham que, dando cabo de sua própria existência, vai se resolver tudo. Um ponto muito interessante. Mas a vida do homem tem um termo, nossa vida tem um fim. Esse corpo físico vai perder a sua vitalidade. Mas o espírito, ao passo que a dos espíritos se estende ao infinito, levamos tudo
que adquirimos aqui no planeta Terra, menos as coisas materiais. A questão 116. Haverá espíritos que permanecerão para sempre nas ordens inferiores? Será que existe aqueles espíritos renitentes que vão ficar permanentes nas ordens inferiores? Será que nestes casos há o princípio da evolução, a lei de evolução não acontece para estes? O Espírito de Verdade diz que não. Todos se tornarão perfeitos, queiramos ou não, acreditando na reencarnação ou não acreditando na reencarnação. Nós vamos reencarnar quantas vezes forem necessárias e, querendo ou não, vamos em algum momento sentir a necessidade de sair do conformismo, daquele estado de imperfeição, de teimosia e rumar para a caminhada evolutiva. Eles mudam de ordem, mas isso demora, porque, como já dissemos, de outra vez, um Pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Então, aqueles espíritos renitentes ao mal e só pensam em prejudicar os outros, em sentimento de vingança e tudo mais, vão também entrar num processo na evolução, vão sair daquele estado, daquela escala de espíritos imperfeitos e vão gradativamente naquela escala que nós estudamos, até chegar a espíritos puros. Essa é uma lei divina, ninguém foge, ninguém escapa. E a questão 117, depende dos espíritos apressarem o seu progresso rumo à perfeição, depende de nós, depende do nosso livre-arbítrio, apesar que o nosso livre-arbítrio ainda é muito pequenininho em relação àquilo que poderemos adquirir em existências futuras, mas vai depender dos espíritos apressarem né? Pode muito bem decidir apressar, né, o seu rumo. É o que Kardec pergunta. Este aqui pode, né, apressar o seu progresso rumo à perfeição? E esse ficar aqui estacionado neste ponto? Vamos ver? Certamente, eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo e a submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante. Então, hoje nós já temos esse entendimento geral de que fomos criados simples, né, e ignorantes na origem, e fomos, à medida que fora nos colocada a missão para cada um, crescendo, evoluindo, e nessa missão, nessas provas que Deus nos deu, adquirindo conhecimento, e aqueles que tiveram a submissão às provas e a obediência, aceleram e aceleraram a sua caminhada evolutiva, e outros ficaram para trás. Estes que ficaram para trás, já sabemos até agora, mas apesar de que tem questões nas próximas aulas ainda em relação a esse tema, estes que ficaram para trás não vão ficar eternamente para trás, porque a própria lei de evolução vai os impulsionar para crescer. Vão sentir a necessidade interior,
a falta de alguma coisa, e essa falta de alguma coisa vai fazer com que eles se desliguem daquela morosidade e do conformismo e comecem também a sua caminhada evolutiva. Então, na casa do meu pai, nenhuma ovelha se perderá. Então, na próxima aula, muita paz. Então, a partir da questão, não desmerecendo as questões anteriores, mas a partir da 100, nós começamos a ter, né, o entendimento da responsabilidade nossa em relação às provas, às expiações, a oportunidade da reencarnação, a oportunidade da vida, de nos submetermos às leis de Deus, porque só assim nós iremos crescer. Se não ainda fazemos isso hoje, mas vamos sentir esse impulso em algum momento. Porque aquela questão, vem a questão do amor e não entendemos. Então, é preciso, aí vem a dor, aí nós sentimos porque nós conhecemos a dor. E aí nós vamos sentir a necessidade de caminhar, de sair do marasmo da existência. Porque todos os espíritos irão chegar à escala de espíritos puros, como a evolução tem a sua infinitude, estaremos constantemente evoluindo. Não chegaremos, é claro, ao nível de Deus, porque assim iria, a partir daquele momento, existir não só o Deus, que temos esse entendimento ainda muito pequeno de hoje, mas nós também seríamos Deus. Né? Aí não teria muito sentido essa questão. Chegaremos ao grau crístico, com certeza. Quando? Não sabemos. O que temos entendimento em relação às questões de hoje é que, quanto mais nós desejarmos e trabalharmos para isso, mais aceleradamente iremos chegar a escalas mais altas da evolução. Essa é a lei de Deus, não tem como. Então, é importante aceitar as provações e as expiações que passamos por hoje, como fonte de aprendizado, de amadurecimento espiritual, porque sem estes não conseguiríamos dar a valorização da vida e da felicidade que tanto nós almejamos. Então, foi muito rica nessa lição de hoje, e esse item, progressão dos espíritos, nós vamos continuar nas próximas aulas, na segunda-feira. Imagino que vamos ter umas 3 ou 4 programas só com a progressão dos espíritos. Então, lições ricas. Por isso que dissemos que é importante o estudo do livro dos Espíritos, que nos dá as respostas para tudo. E todas as questões que nós fazemos em relação à nossa existência. Né? Muitas vezes nos apegamos muito às nossas, vamos dizer assim, no popular, às nossas mazelas, às nossas dificuldades, tristezas, perdas. E nós sabemos que a única condição de sair de tudo isso é estudando, esclarecendo. Né? Os momentos de oração e de prece é importante. Essa ligação que fazemos com a espiritualidade maior é a ponte. Mas sem o trabalho, só a oração não resolve. Temos que trabalhar, estudar, né, para que possamos ir gradativamente se entrando no processo de resignação e assim rumo à evolução. Então, chegamos ao final do programa de hoje, lembrando da rifa. Quem for de fora que quer vender, entre em contato através do Zap, 83, o código 996017415. Quem tiver
com vontade de nos ajudar e vender aos seus amigos aí na sua cidade, nós enviaremos por e-mail ou pelo correio, como fizemos essa semana, já enviamos por e-mail, né? E quem quer apenas um comprar, então a mecânica é fazer o depósito na conta da Associação de Divulgação Espírita Chico Xavier, do Banco do Brasil, e nós mandaremos, né, por foto o número, né, da rifa, o qual vai concorrer no dia 25 de agosto, né, e vai ser ao vivo, né, esse sorteio. Quem for de fora, nós enviaríamos o tablet pelo correio, tudo direitinho, e importante é que nós devemos nos unir para que possamos inaugurar o mais breve possível a TV Chico Xavier. Então, muita paz, muita luz, e que Jesus, na sua infinita bondade, possa nos abençoar. A seguir, o momento com Chico Xavier.